Olá, galera. Hoje, trago aqui mais um livro sobre história do Brasil, para a gente continuar debatendo aqui sobre essa desigualdade social que há no Brasil, tá? Não só desigualdade social, mas também a questão étnico-racial, a cultura, o poder político e econômico da, de uma parte da elite brasileira. Então eu trago aqui para vocês um livro de Everaldo Fagundes Neves, Formação Social do Brasil, Etnia, Cultura e Poder. Esse livro aqui, ó. É um livro, tá? Ele é um pouco longo, É um pouco longo, ele tem quase 500 páginas, Mas é um livro que vai fazer uma análise crítica de como o Brasil foi evoluindo desde o período colonial até os dias atuais, Ele vai fazer uma análise crítica de como essa sociedade foi formada ou forjada, E aí ele vai trazer um contexto sobre etnia, Outro contexto ele vai falar sobre a cultura e sobre o poder que vai ser constituído no Brasil. A partir de quê? A partir de um processo que a gente vê, que a gente continua debatendo aqui. Há um processo que a gente consegue perceber, à medida que a gente vai lendo, a gente vai conseguindo compreender de como, boa parte da elite, ela se mantém no poder, tá? Então, ele vai fazer uma análise crítica dessa elite. Tanto é, se a gente pegar aqui e for ver aqui uma análise crítica, fazer uma análise crítica, a gente vai ver aqui uma imagem muito interessante, A capa do livro aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Essa imagem. Aqui a gente já pode trazer fazer um debate sobre o que essa imagem representa, A gente vai ver aqui, logo na frente dessa fileira, o senhor, Um senhor aqui de engenho com poder, com poder patriarcal, E atrás dele vem as filhas, depois a esposa, posteriormente as escravas e os escravos, Por que isso? Para demonstrar que essa elite, ela sempre, ela buscou controlar, economicamente, politicamente e culturalmente as massas, Ou seja, as classes subalternas que tanto, lutaram, tanto tentaram fugir, sair desse sistema, mas esse poder, essa classe política, que a gente chama de elite, ela vai criando mecanismos, forjando mecanismos para se perpetuar no poder, tá? E essa imagem aqui é uma imagem ali do século 17, e 18. E aí o que é que vai acontecer, Ele vai fazer essa análise crítica de como, essa etnia ela foi se formando, Nós sabemos que no Brasil nós tivemos uma formação de várias etnias, As principais que nós podemos aqui destacar, a indígena, que já viviam aqui, as etnias indígenas, que não era só uma, eram várias etnias indígenas que viviam aqui no Brasil. Depois nós temos a etnia portuguesa, os europeus que chegam aqui, que vão dominar todo o território brasileiro, principalmente no litoral, E depois, vai chegar as etnias negras, que também foram várias trazidas para o Brasil. Entre elas, nós podemos destacar aqui os angolanos, moçambicanos, e tantos outros que foram trazidos para o Brasil para ser escravizados, aqui no Brasil, tá? E essa imagem, ela demonstra de como esse poder, ele foi sendo constituído, tá? Então, essa é a colonização portuguesa, que se montou aqui no Brasil, que vai se montar aqui no Brasil, vai se perpetuar no poder. Se a gente fizer uma análise mais profunda, a gente vai ver que essas pessoas, essa classe da elite burguesa, da elite, elas são de famílias tradicionais que vieram lá do período colonial, tá? Período colonial,
e se perpetuarem no poder. Então é um livro, né, que vai nos ajudar a fazer essa análise crítica, né? E aí, nesse processo, né, etnia, cultura e poder, ele vai trazer diversas etapas, né, diversas etapas evolutivas da sociedade brasileira e pretende contribuir para a compreensão do cotidiano de violências, vilanias e transgressões, tanto sociais quanto políticas. Ou seja, né, a gente vê que, no contexto da violência, a gente vê que grande parte da maioria que sofre violência, né, policial, estatal, são os negros. São os negros. Recentemente, né, no Rio de Janeiro, ou fui em São Paulo, não me lembro agora, uma festa junina, né, a comunidade comemorando já uma festa junina, a polícia chega atirando, né, e mata um jovem, numa comunidade que a gente chama de favela, tá? Então, a gente vê que a violência, ela é institucional, porque lá no passado, né, aquele negro, né, que se rebelasse contra seu senhor, contra seu senhor, né, ele era castigado, né, e nesse castigo, ele sofreu diversas violências, né, física, mental, né, enfim, eram castigos que atribuíam ao negro uma desobediência, tá? Até chicotadas em praça pública, esses negros sofriam, né? Usavam máscara de ferro, alguns deles, né? Corrente no pescoço, tá? Os pés eram acorrentados também, então, para inibir a fuga. Então, havia várias situações de violência. Mulheres, né, negras eram estrupadas, e com isso, muitas vezes, nasciam filhos, né, de negras com senhores de engenhos, ou com filhos de senhores de engenhos, né? Então, havia uma violência gritante nesse estado. E ainda hoje há uma violência muito grande, tá? Uma violência muito grande. Basta a gente ver, assistindo telejornais durante a semana, a gente vai ver de quando a polícia entra numa comunidade, né, carente, numa favela, a gente vai ver a brutalidade que é tratada essa comunidade, tá? Como ela é tratada com violência. Mesmo aquelas pessoas sendo inocentes, muitas vezes sendo inocentes, elas são tratadas com violência, né? O Estado muitas vezes é ausente nessa comunidade. Nessa comunidade não chega cultura, não chega uma educação de qualidade, né? Não tem uma quadra esportiva para as crianças se divertirem, né? E muitas vezes, quem chega mais rápido é o tráfico, né? E com a desculpa de acabar com o tráfico na região, a polícia chega agredindo. Mas se a gente for fazer uma análise crítica, né? Onde estão os grandes traficantes? Serão que estão nas comunidades mesmo, carentes? Ou estão nos condomínios de luxo, né? Na Avenida Paulista, no Leblon, no Rio de Janeiro, em outros locais de área nobres, né? Então, é preciso que a gente compreenda, né? Vá buscar estudar para a gente compreender de como esse sistema ele é opressor, né? De como ele oprime as pessoas que defendem a sua comunidade, tá? Pessoas de cor, indígena, né? Indígenas, no caso, né? Então, é um processo que vem desde o período colonial e está perpetuado até hoje. Então, quando a gente fala de branquitude, né, dessa elite branquitude que quer se manter no poder, a gente está falando disso, de história do Brasil, né? A gente está falando da marginalização do negro, né, do indígena, né, dos povos quilombolas, né? Então, esse livro aqui, né, de Everaldo Fagundes Neves, é um livro que vai nos ajudar a compreender também esse processo. Então são vários atores, historiadores que trabalham com essa temática, que vai nos ajudar a compreender esse processo. Historiadores que estão aí na atualidade, atuando
nas universidades, né, nas academias, escrevendo artigo, publicando livro, né. Então, eu aconselho vocês a lerem, né, buscar essas fontes para compreender um pouco a história do Brasil e ser uma força de resistência contra essa violência que se agrava a cada dia em nosso território, em nossa comunidade, né. Então, vamos resistir, né, a essa brutalidade e lutar, né, com as nossas forças, buscando nossos direitos, né, promovendo cultura, né, lazer para essa juventude, mas também buscando nossos direitos através dos canais oficiais, né, da justiça, para que possamos ter uma liberdade realmente verdadeira, porque ainda não somos livres. Obrigado e até a próxima.